Após acordar em um hospital, idoso de 80 anos descobriu um segredo de seus filhos que partiu seu coração, e um anjo veio lhe ajudar. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Francisco nasceu em 1943, em uma cidade do interior, onde as dificuldades eram muitas. Sua família era bastante humilde e passava por inúmeras dificuldades. Eles tinham uma pequena lavoura e criavam alguns animais, e sobreviviam com o que eles produziam em suas terras. Francisco era o mais velho de 5 irmãos, e naquela época todos ajudavam na lavoura para trazer o sustento de sua família. Para seus pais foi bastante difícil estudar, e eles não conseguiram nem sequer ir a uma escola. Porém, os pais de Francisco queriam que seus filhos estudassem e se formassem. Seus pais tinham um plano que era fazer Francisco ser o primeiro a estudar, se formar e ter um ótimo emprego para que assim seus outros filhos pudessem estudar também. Mas para isso, eles esperaram que Francisco fizesse 18 anos, pois ali onde eles moravam não havia escolas ou professores, e seus pais juntaram cada centavo para que Francisco fosse para a capital com 18 anos, e pudesse ter um emprego decente e poder estudar em uma escola de qualidade, além de se formar. Quando Francisco fez 18 anos, seus pais deram quase todas as suas economias para ele ir para a capital, alugasse um pequeno quarto, se matriculasse em uma escola e terminasse seus estudos, para que assim seus outros irmãos pudessem ir com ele logo em seguida. Porém, antes de fazer 18 anos, aos 16, ele conheceu Marina, uma jovem que morava em um sítio próximo à sua casa. Ela era linda e deslumbrante. Parecia que a pluma da asa de um anjo tinha lhe feito na terra. Marina tinha 16 anos também, e ela se apaixonou por Francisco. Os dois tiveram uma linda relação por 2 anos. Mas Marina sabia das dificuldades que Francisco passava, e seus pais eram contra tal namoro, pois ela era rica e Francisco era pobre. Francisco sofria muito com as indiretas dos pais de Marina, mas ele aguentava tudo por ela. Marina e Francisco tinham um plano de se casarem, terem 2 filhos e viverem felizes para sempre. Com o passar do tempo, Francisco e Marina fizeram 18 anos, e as dificuldades na vida de Francisco e de sua família só aumentavam, pois uma terrível seca devastou aquela região. Então Francisco viu que seus pais e seus irmãos passariam por grandes problemas na vida. Assim, ele decidiu que seguiria o plano de seus pais, que era dele ir estudar na capital. Marina ficou desolada quando soube da notícia, pois ela tinha condições de dar uma boa vida a Francisco, mas ele era honrado demais para ficar em uma relação baseada no dinheiro de Marina. Francisco e Marina se despediram naquele dia, mas deixaram claro que não era um adeus, e sim um até logo. A família de Marina ficou extremamente feliz com o fim daquela relação, que para eles era sem sentido algum, e seus pais a mandaram para estudar na Inglaterra. Além disso, eles se mudaram para outro estado, bem longe de onde Francisco iria estudar e trabalhar. Então, Francisco, com um misto de dor e alegria, fez a vontade de seus pais, ele seguiu todo o plano elaborado por sua mãe e pai e foi para a capital. A despedida de seus pais e irmãos foi muito difícil, embora em meio a tantas dificuldades, a família se apoiava em tudo, e sempre conseguia uma solução para todos os problemas, mas Francisco sabia que se ele estudasse muito e trabalhasse, ele poderia mandar dinheiro para sua família. E assim Francisco partiu para a capital. Quando ele chegou na cidade, ele ficou maravilhado com tanta luz, prédios altos, como as pessoas se vestiam. Ele viu carros de todos os modelos, lindas mulheres e homens extremamente elegantes. Ele também viu o lado ruim da cidade, que era a pobreza, e isso fez ele focar em seu objetivo principal. Então ele alugou um quartinho e foi atrás de um emprego o mais rápido possível, mesmo que as economias de seus pais lhe dessem um certo conforto por meses, ele não quis mexer naquele dinheiro por nada e queria ganhar o seu e ajudar sua família. Logo, Francisco arrumou um emprego em um restaurante como garçom, pois o dono do restaurante, durante a entrevista de emprego, se comoveu com a história de vida de seus pais e deles. Além disso, o dono do restaurante propôs a Francisco dele morar no quartinho nos fundos do restaurante, que era bem silencioso e ele poderia estudar.
Francisco também se matriculou em uma escola pública fora do horário de trabalho. Ele estudava e trabalhava sem focar em mais nada. Além disso, pensar em seus pais, irmãos e Marina fazia ele ter mais força em seguir em frente com tudo. Com o passar dos anos, Francisco terminou os estudos com as melhores notas, além de se formar em administração. Desse modo ele acabou virando o gerente do restaurante de seu patrão. Assim, Francisco juntou um bom dinheiro e pôde trazer seus pais e irmãos para a capital. Seus irmãos estudaram e trabalharam no restaurante. Como Francisco era o gerente, ele pôde empregar seus irmãos, sem mexer no quadro de funcionários. Os pais de Francisco já estavam bem velhinhos, mas Francisco comprou uma bela casa para eles desfrutarem de um modo de viver que eles jamais imaginariam que poderiam ter. Eles tiveram uma vida maravilhosa com muito amor e honra. Com o tempo, seus irmãos foram se casando e cada um foi viver sua vida. Os pais de Francisco ficaram muito felizes e orgulhosos de seus filhos. Além disso, para eles cada gota de suor, cada centavo economizado valeu a pena. Com o passar dos anos, Francisco conheceu uma linda jovem que tinha ido almoçar no restaurante, e foi paixão à primeira vista. Seu nome era Rafaela, era ela uma jovem enfermeira, filha de pais ricos que amavam sua filha, pois ela era filha única e um verdadeiro tesouro para eles. Francisco achou Rafaela extremamente parecida com Marina, seus cabelos, história de vida, e tudo mais. Porém, fazia anos que Francisco não via Marina, e ele achou melhor esquecer ela de vez, mas com lágrimas nos olhos. Rafaela sempre teve tudo o que quis nas mãos, bastava ela olhar e seus pais lhe davam o que fosse, mas ela não cresceu uma mulher mimada e egoísta, pelo contrário, ela cresceu com bom senso de que tudo e todos deveriam ser respeitados, além de querer cuidar das pessoas carentes. Para seus pais, isso lhes dava muito orgulho. E foi exatamente isso que fez Francisco ficar ainda mais apaixonado por Rafaela. Rafaela sempre almoçava no restaurante que Francisco trabalhava, ele mesmo sendo o gerente fazia questão de atender ela com todo amor, carinho, educação e respeito. Rafaela percebia as investidas de Francisco, e ela também sentia algo pelo jovem homem. Certa vez ele a convidou para sair, e ela aceitou. Depois de várias saídas, encontros e desencontros, Francisco decidiu ir à casa dela pedir a mão de Rafaela em casamento. Rafaela ficou super animada e feliz com a proposta, e os pais da moça disseram que seria uma honra ter Francisco como membro da família. Os pais de Francisco, já bem velhinhos, ficaram felizes por saber que logo poderiam ser avós. O dono do restaurante, o Sr. Ricardo, já estava bem velho e cansado, e decidiu propor algo a Francisco. Ele não tinha herdeiros, e nem parentes distantes, além de ser viúvo. Então ele vendeu a um preço super barato o restaurante para Francisco, que não acreditou no valor. O restaurante estava indo bem e os lucros eram altos, mas o Sr. Ricardo já estava bem cansado e velhinho, e apenas queria curtir a vida viajando para aproveitar a melhor idade. Assim, Francisco recebeu o restaurante como um presente de casamento do Sr. Ricardo. Em uma festinha formal de noivado, Francisco ia fazer um pedido de casamento à moda antiga para Rafaela. Todos ficaram emocionados com isso. Rafaela chorou de emoção que chegou a desmaiar de felicidade. Durante a festa de noivado, a mãe e o pai de Francisco lhe chamaram para conversar. Seus pais elogiaram o homem maravilhoso que Francisco havia se tornado, bem-sucedido, humilde e um filho exemplar. Então eles pediram que ele realmente se casasse com Rafaela e tivesse filhos com ela, pois ela o amava incondicionalmente. Francisco sorriu e disse que ele faria a vontade de seus pais, até porque ele amava Rafaela com todas as suas forças. Os dias iam passando e Rafaela e Francisco eram extremamente felizes juntos. Ele era um casal perfeito. Francisco não queria esconder nenhum segredo de Rafaela e contou seu passado para ele, das dificuldades, de como a vida era difícil para ele e sua família, e ele também contou sobre Marina, seu primeiro amor. Incrivelmente Rafaela não ficou com ciúmes, pelo contrário, ela abraçou seu noivo e o beijou, e disse que estaria ao lado dele para sempre, pois o passado era apenas passado.
O tempo passou um pouco mais, e Francisco ia enfrentar uma tristeza terrível antes de seu casamento. Sua mãe já era velhinha demais, e infelizmente faleceu durante seu sono. Quando seu marido acordou pela manhã e viu que sua esposa tinha partido, ele ficou desolado. Quando Francisco soube da notícia, ele chorou por dias, e Rafaela esteve ao seu lado lhe dando apoio e forças. Seus irmãos vieram para ajudar Francisco com o que fosse, e estavam presentes neste momento tão difícil para a família. Os irmãos de Francisco, juntamente com ele, não deixaram seu pai sozinho neste momento de dor, e ficaram com ele para que ele não se sentisse sozinho. Algum tempo depois, antes do casamento de Francisco, seu pai infelizmente faleceu também. A saudade de sua esposa foi tamanha que ele não aguentou, e faleceu naturalmente durante o sono também. A família ficou desolada com as perdas dos seus pais. Porém ficaram juntos se apoiando sempre. Rafaela, noiva de Francisco, entendia se ele quisesse adiar o casamento, mas Francisco se negou, pois ele sabia que seus pais desejavam muito isso, pois em sua festa de noivado, sua mãe e pai disseram que um dos seus maiores sonhos era ver Francisco casado, com filhos e muito feliz. Assim, Francisco e Rafaela levaram em frente o casamento como homenagem aos pais de Francisco. O tão sonhado dia do casamento chegou. Francisco estava muito elegante para o grande momento de sua vida. Rafaela era a noiva mais linda do mundo. Francisco se emocionou ao ver Rafaela entrando na igreja, pois para ele, ela parecia um belo anjo naquele vestido de noiva. Assim eles se casaram. O tempo passou e Francisco abriu uma rede de restaurantes, que fez ele ser um grande empresário desse segmento. Seus restaurantes eram bem frequentados, e geraram vários lucros todos os meses. Porém Francisco era esperto e investia seu dinheiro em ações, fundos imobiliários, alugava casas e tinha outros negócios. Assim ele ficou milionário e pôde dar uma vida de rainha para Rafaela. Com o passar do tempo, Rafaela engravidou. E isso foi uma felicidade só para Francisco, que nunca se imaginou sendo pai. Rafaela deu à luz a seu primeiro filho, que batizaram de Otávio, em homenagem ao pai de Francisco, que era a razão de viver do casal. 2 anos depois, Rafaela engravidou novamente e era uma menina. Eles decidiram chamá-la de Maria, que era o nome da mãe de Francisco. Eles deram todo amor e carinho a Otávio e Maria, tudo que seus filhos queriam eles davam sem pestanejar. Francisco viu que sua esposa foi criada assim e ela nunca mudou seu jeito de ser por causa do dinheiro, ela era simplesmente o exemplo de mulher e pessoa. Rafaela queria ter uma vida de dona de casa, e ela continuava ajudando em projetos sociais. Porém, Francisco dizia a ela que se ela quisesse trabalhar, sair com amigos e amigas, ele não via problema nisso, pois sua esposa, mesmo estando com ele, era livre sempre. Rafaela amava este lado de Francisco, pois ele era o marido ideal. Mas mesmo sabendo que ele amava, ela sabia que ele supria um sentimento por Marina, seu primeiro amor do passado, mas ela não se preocupava com isso, e deixava tudo nas mãos de Deus sempre. Francisco foi criado na dificuldade, e sempre batalhou por tudo na vida, e ele tinha certeza que seus filhos seriam um homem e uma mulher de bem. Com o passar do tempo, os irmãos de Francisco foram falecendo um a um. Os pais de Rafaela também já eram velhinhos e também faleceram. Francisco e Rafaela só tinham um ao outro agora. Seus filhos já eram quase adultos, mas além da tristeza da perda de seus familiares, algo os perturbava muito. Seus filhos, Otávio e Maria, eram os melhores alunos, as melhores notas, sempre se destacavam, mas eles eram arrogantes e muito snobs, além de tratarem as pessoas de forma prepotente com falta de educação, como se o mundo girasse ao redor deles. Seus filhos já estavam quase adultos, e seus pais queriam tentar descobrir onde eles tinham falhado na educação de seus 2 filhos, e o casal achava que havia uma chance de consertar tudo ainda, porém, algo inesperado aconteceu. Rafaela foi vítima de um acidente em casa, o teto caiu sobre a pobre mulher, que não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Embora Otávio e Maria fossem do jeito que eram, eles amavam a mãe acima de tudo, e ficaram muito tristes com o que aconteceu.
Eles culpavam Francisco pelo incidente, pois Rafaela era uma dona de casa, e eles achavam que Francisco não queria que ela trabalhasse fora de casa. Porém, isso não era verdade, pois Francisco nunca a impediu de trabalhar ou sair e fazer outras coisas, como antes de seu casamento. Ele não colocava sua vontade acima da vontade de sua esposa. Era decisão completamente dela ser uma dona de casa e cuidar de seus filhos e de seu lar. Mas os jovens, ressentidos e com raiva, não acreditavam nisso. Francisco era acusado por seus filhos, e além do luto de ter perdido sua amada esposa, ele sofria com a indiferença dos filhos. Francisco enterrou Rafaela, mas ele teve outra perda, pois seus filhos não o tratavam mais como pai, eles eram frios e silenciosos com ele. Este modo de agir feriu o coração de Francisco. O tempo passou e Francisco estava bem velhinho já, porém, ele era lúcido e perfeitamente normal, além de muito saudável. Ele fazia exames periodicamente para saber como estava sua saúde física e mental, e tudo era perfeito. Ele era forte como um cavalo, apesar de ter 80 anos de idade. Maria e Otávio já haviam se casado e formado suas respectivas famílias, mas eles guardavam uma mágoa tão grande de seu pai que não o chamaram para os seus casamentos e nem para o batizado de seus netos. Francisco vivia sozinho em sua grande mansão, mas não deixava seus filhos ou netos na mão. Ele dividia todos os seus lucros com eles, mesmo que eles não fossem visitar ele ou o culpasse pela morte de sua esposa. A solidão assolava Francisco, pois nem mesmo seus netos o visitavam, pois seus pais tinham posto toda a família contra Francisco, a não ser Rebeca, sua neta mais nova. Rebeca era diferente de toda sua família, ela se preocupava com o bem-estar das pessoas, participava de eventos sociais para melhorar a vida das pessoas. Ela tinha um coração grande e bondoso, isso fazia Francisco se lembrar de Rafaela, seu grande amor. Rebeca estava sempre em segredo ao lado do avô, e Francisco adorava este lado de sua neta. Ela contava a seu avô que não gostava deste modo de Otávio e Maria tratarem Francisco, isto era injusto demais para ela. Mesmo assim, Francisco não se incomodava com isso, pois ele sentia que tinha feito tudo certo por sua família, esposa, pais e filhos. Assim, certo dia Francisco foi fazer seus exames de rotina. A equipe médica havia mudado, mas isso acontecia com frequência, então Francisco não se preocupou com isso. Então uma bateria de exames foi feita e Francisco foi para casa. Alguns dias depois Maria e Otávio apareceram na casa de Francisco. Eles entraram e olharam toda a casa, e Francisco perguntou o que os trazia ali, pois desde a morte de Rafaela, anos atrás, eles nunca mais tinham ido visitar seu pai, ou seja, há quase 2 décadas ou mais. Eles então deram um sorriso falso para seu pai e perguntaram como ele estava se sentindo. Francisco disse que bem, e perguntou se eles estavam precisando de alguma coisa. Então, neste exato momento, alguns enfermeiros entraram e trataram Francisco como um garoto indefeso, pedindo para que ele se acalmasse. Então eles deram uma injeção em Francisco que adormeceu. O tempo passou, meses haviam se passado, e as notícias falavam do estado de saúde precário que o grande empresário Francisco estava passando. As notícias diziam que a saúde mental dele não era das melhores, além da saúde física, pois inúmeros exames realizados pela equipe médica, de confiança da família, atestavam que Francisco estava incapaz de cuidar de si e de sua fortuna. Então, Otávio e Maria agora eram os administradores legais de toda a riqueza de Francisco. Toda sua fortuna foi dividida entre seus 2 filhos que começaram a gastar o dinheiro de seu pai desenfreadamente. Embora seus filhos tivessem muito estudo e conhecimento, fossem maiores de 40 anos, eles não estavam sabendo como administrar toda aquela fortuna. Essa falta de responsabilidade dos 2 fez a fortuna de Francisco ir acabando pouco a pouco. Algum tempo depois, Francisco acordou em um quarto hospitalar. Era uma clínica cara e luxuosa, mas ela ficava isolada nas montanhas, pois cuidava de pessoas idosas. Francisco se levantou de sua cama, e alguém bateu na porta. Ele viu alguém inusitado entrar e disse: "Que bom lhe ver aqui." Meses antes de Francisco ser internado, ele recebeu a visita de sua neta, Rebeca.
Rebeca era filha de Otávio, filho de Francisco. Ela era a única que suspeitava de algo errado com tudo que seu pai Otávio e sua tia Maria fazia ou falava de seu avô, Francisco. Ela era a única neta próxima de seu avô, pois acreditava de olhos fechados em seu pai e tia, mas certa vez, Rebeca ouviu uma conversa de seu pai no telefone com sua tia Maria. Nós conseguimos deixar toda a nova equipe médica ao nosso lado, o dinheiro é capaz de comprar tudo e todos, minha querida irmã, disse Otávio. Rebeca ouviu a conversa, pegou outro telefone e continuou ouvindo a conversa de seu pai e tia. Meu querido irmão, já temos tudo o que precisamos para interditar o nosso pai, ele já é velho, e somos os herdeiros de tudo, vamos deixar ele internado naquele lugar esquecido por Deus para sempre usufruir de tudo. Assim, Rebeca tinha contado tudo para Francisco. Ele sabia que a equipe médica havia sido trocada e sentiu o perigo que ele estava correndo. Porém, Francisco estava um passo à frente de seus filhos, graças à sua amada neta Rebeca. Então ele colocou todos os médicos contra a parede e mostrou todas as provas que precisava para mandar todos para a cadeia. Mas ele queria dar uma lição em Maria e Otávio. Assim, Francisco se deixou ser levado pelos enfermeiros, que já estavam contra a parede. E Otávio e Maria não suspeitaram que o jogo já havia mudado há muito tempo. Assim eles continuaram gastando tudo que tinham e o que não tinham. Porém, bem antes disso, Francisco deu alguns de seus restaurantes para Rebeca. E mesmo assim, Otávio e Maria nem suspeitavam disso. Francisco passou outras propriedades para sua neta, e caso seu pai e tia gastassem tudo e levassem a família à ruína, ela teria a missão de reerguer tudo novamente. E foi isso que aconteceu. Todo o império construído por Francisco durante os anos foi à falência por causa de seus dois filhos, Maria e Otávio. Eles não sabiam o que fazer, pois agora teriam que trabalhar, mas antes de tudo, Rebeca telefonou para sua tia e disse que ela e Otávio deveriam ir ao hospital isolado que eles deixaram Francisco. Maria sorriu e ridicularizou Rebeca, mas ela disse que era isso ou eles dois iriam parar na cadeia. Otávio ficou com muita raiva de sua filha, mas Rebeca não tinha medo de ninguém, pois ela era dona de boa parte da fortuna de seu avô. Então o medo de serem presos nesta idade foi maior do que o de ir visitar seu pai. Quando chegaram na clínica eles se surpreenderam. As portas do local se abriram e os médicos e enfermeiros do local estavam olhando desconfiados para os dois filhos de Francisco. Otávio e Maria se olharam e perguntaram um ao outro o que poderia estar acontecendo, e a recepcionista do local pediu para que os dois acompanhassem ela. Otávio e Maria subiram as escadas da grandiosa clínica, encontraram Rebeca no corredor, e os três foram até o quarto de Francisco. Rebeca bateu na porta e entrou. Francisco havia acabado de acordar e estava próximo à janela observando a paisagem do local, que era linda. E Francisco disse, que bom ver você aqui, Rebeca, com eles. Otávio e Maria estavam zangados e começaram a falar alto, mas caixas de som começaram a tocar as conversas gravadas de Otávio e Maria. Gravações em vídeos deles subornando médicos, foram mostrados documentos rodados por eles quanto à saúde de Francisco. E assim, Otávio e Maria viram o mal que tinham feito e ficaram com o medo terrível de seu pai, mas Francisco disse, fiquem calmos, eu não farei mal algum a vocês, minha falecida esposa jamais permitiria isso. Eu não vou denunciar vocês, e nem odiar vocês dois. A estrada até aqui foi muito difícil para mim. Sei que talvez eu tenha sido um pai ausente devido ao trabalho, mas Rafaela foi uma supermãe, ela havia me pedido para trabalhar apenas em casa sendo a rainha do nosso lar, e cuidar de vocês enquanto eu trabalhava para dar o mundo para vocês. E eu cumpri o pedido de minha amada. Porém não fui tolo, dei uma parte generosa para Rebeca, pois sabia que vocês dois iriam por tudo a perder. Não estamos pobres, apenas teremos que trabalhar um pouco mais novamente para nos reerguer. E vou dar uma lição em vocês que eu deveria ter dado quando eram jovens. Cada um vai gerenciar o empreendimento e fazer ele crescer, será de lá que tirará o seu sustento de sua família. Além disso, não adianta nenhuma gracinha como esta que você fizeram novamente, pois minha saúde mental e física é de um cavalo. Assim,
Francisco perdoou seus filhos que aceitaram a proposta de seu pai e viram que ele não teve culpa no modo de viver e nem na morte de sua mãe. Francisco conseguiu fazer seus 2 filhos, Maria e Otávio, se tornarem pessoas decentes e de bem. Otávio e Maria eram novas pessoas que perderam a arrogância e a prepotência graças aos ensinamentos de Francisco. Poucos meses se passaram, e Francisco estava em sua mansão, quando um de seus funcionários da casa veio lhe dizer que havia uma senhora na sala esperando por ele, e que queria falar algo importante para ele. Francisco foi até a sala para saber quem era. Assim que viu aquela mulher idosa na sua frente, ele chorou. Francisco não acreditou que era Marina, seu primeiro amor. Marina disse: "Há quanto tempo, meu querido Francisco, que bom lhe ver." E ela foi abraçar Francisco depois de todos estes anos sem se verem. Embora velhinhos, Francisco e Marina ficaram juntos e felizes. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.